Meus irmãos, bom dia. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos um pouco mais sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o maior compêndio universal de vida para o homem na Terra. Hoje são 4 de setembro do ano de 2021 e nós temos que estudar bastante este Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que refletir demais sobre ele, porque eu sempre digo, não há nada neste mundo, hoje, século 21 da Terra, que o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo não se aplica. O que eu quero dizer? Toda e qualquer situação, toda e qualquer dificuldade que a gente estiver vivendo, que a gente estiver convivendo no nosso dia a dia, que busquemos no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque lá tem uma resposta, lá tem uma orientação. Porque tudo que nós sofremos são consequências dos nossos atos, atos presentes, atos passados, né? E os atos passados e os presentes terão seu reflexo na eternidade de nossas vidas. E o Mestre Jesus trouxe tudo que Deus quer para todos nós. O Evangelho de Jesus é o que Deus quer. Tanto que ele falava assim, eu e o Pai somos um, porque ele queria o que o Pai queria. Então, é muito importante a gente refletir sobre isso, até porque muitas liturgias religiosas da Terra pouco falam sobre o Evangelho de Jesus. Nós sabemos disso, pouco falam. Eu, às vezes, realmente desconheço o porquê, até estranho o porquê disso. Mas, em função do momento difícil que nós estamos vivendo no nosso país, o mundo inteiro, né? É pandemia e tantas outras coisas. Eu quero falar aqui hoje sobre aquilo que Jesus falou, está lá em Mateus 15, que trata da questão do cego que guia cego, e via de consequência do cego que se deixa guiar por outro cego, ou sabendo ou talvez sem saber, que quem o está guiando é tão cego quanto ele. E veja bem, o que ele disse aqui? Depois, tendo chamado o povo, disse, escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca do homem procede do coração, e é o que o torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Maledicência, a gente sabe muito bem o que é. Você falar das pessoas, condenar, acusar as pessoas, divulgar coisas falsas de a pessoa, seja A, B, C ou D, sem ter certeza do que é. E mesmo que você tivesse certeza, não deveria fazer isso. Porque a sua maledicência, a minha maledicência, a nossa maledicência não constrói, não educa, não edifica nada e nem ninguém. E Jesus termina assim, essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. Então, gente, a questão aqui é assim, o que está em jogo aqui, por quê? Essa questão de lavar as mãos era uma norma religiosa no seio do povo judeu. E eu sempre me preocupo muito com tudo que é norma, com tudo que é filosofia, com todo tipo de pensar de A, B, C ou D, do político A, B, C ou D, que cria corpo entre a gente. Porque tudo que cria corpo domina. Então, por exemplo, nessa época aqui, o lavar as mãos era como se fosse um ritual, era quase como era uma norma religiosa. Então, ninguém podia comer sem lavar as mãos. Se alguém comer sem lavar as mãos, a partir daquele momento se tornaria um homem impuro. E isso, ninguém sabe desde quando partiram, quem criou essa norma lá. O que aconteceu? Nos tempos de nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo era uma norma religiosa que não podia ser quebrada em hipótese alguma, sob pena do homem se tornar impuro. Então, o homem impuro era aquele que fazia essas observações. Agora, comer sem lavar as mãos tornava o homem impuro. Agora, o comportamento daquele homem que estava exigindo que as pessoas fizessem isso, muito provavelmente era um homem impuro.
Quem garante que ele era um homem puro? Quem garante que por trás de tudo aquilo, ele não era um maledicente, ele não era um fornicador, ele não era um adúltero, ele não era um perjuro que dava falsos testemunhos? Quem garante isso? Normalmente, as pessoas, muitas, não são todas, mas muitas pessoas que criam as normas de dominação de nossas vidas são os mais impuros possíveis. O único que trouxe normas e que era puro e cristalino foi o verdadeiro Cordeiro de Deus, o Cristo de Deus. Esse sim, trouxe as normas consubstanciadas no Evangelho, que é puro e simplesmente a vontade de Deus para todos nós, é o que Deus quer para nós. Continuando aqui, depois Jesus falou tudo isso, ali no meio dele devia ter espiões da casta religiosa, do Sinédrio, aquela turma todinha de fariseus. Devia haver muito espião por isso seguindo Jesus, porque Jesus pegava uma coisa chamada amor. E o amor era diametralmente oposto a tudo aquilo que aquela gente da religião conhecia. Infelizmente, é a verdade, meus irmãos. Tanto que eles levaram o Cristo de Deus para a cruz. Através de falsas acusações, levaram ele para a cruz. Olha bem, vocês verem uma coisa. Lavar as mãos antes de comer me mantinha como homem puro. Agora, condenar um homem, dizer que ele era um falso, um mentiroso, e toda sorte de invenções, que pregava até contra Roma, que queria imposto, toda sorte de mentira daquelas autoridades judaicas, não os tornaram impuro. Impuro era o Cordeiro de Deus que pregava só o amor. A vida reta, a vida digna para todos nós. Aí os discípulos dele falaram assim com ele assim, dessa forma, olha bem. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe, seus discípulos, sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu, arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Então, a única coisa que o Pai Celestial plantou na terra foi o Evangelho que nos foi trazido por nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho este que sempre foi atacado desde priscas eras, até mesmo antes do Cristo nascer, tá? Pode-se dizer que o Evangelho foi atacado, porque aqueles demônios encarnados naquela época, principalmente na figura daquele tal de rei Herodes, já sabendo disso, conspiraram até para matar nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, tentaram matar na raiz, no nascedouro, antes mesmo de nascer, aquele que viria trazer para nós a vontade de Deus, pura e simplesmente. Por isso Jesus falou, arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos, que conduzem cegos, e um cego conduz outro, caem ambos no mesmo fosso. Então, gente, traga tudo isso para os dias de hoje em nossa vida. Jesus falou isso há 2020 anos atrás. Traga para agora. Será que nós, no nosso país, não estamos vivendo sob a égide de filosofias, de pensar, daquelas formas de pensamento mais atravessadas, que não nos levam a nada? Será que isso não está acontecendo no nosso país? Será que nós não estamos nos comportando como cegos, nos deixando guiar por outros cegos, esquecendo a verdadeira luz, esquecendo a planta que o Pai plantou para nós através do Cristo Jesus, ou seja, o Evangelho, a Boa Nova? Será que nós estamos pensando nisso? Eu sempre digo que todo ser humano tem o dever inalienável de pensar por si mesmo, de usar o crivo da sua razão em tudo. E eu digo para vocês uma coisa, se cada vez que você for compartilhar alguma coisa, se cada vez que você for falar de alguém, lembre disso aqui, ó, você está sendo maledicente, mesmo que seja verdade. E às vezes nós não sabemos se é a pura verdade, né? Às vezes nós não sabemos. Agora, mesmo que seja, eu posso estar sendo maledicente. Eu não estou edificando, eu não estou criando, certo? Então, que nós possamos pensar nestas coisas, porque
arrancada será toda planta que Deus não plantou. Não podemos viver sob a égide de filosofias ou de pensares divergentes dos nossos. Nós é que temos que pensar. Nós é que temos que ver o que é certo e o que é errado em nossas vidas. E a melhor maneira de saber disso não é transferir para o outro, não é transferir para o expositor espírita. Eu, por exemplo, que vos falo, sou um expositor espírita. Não é transferir para mim, não é transferir para o padre da igreja, o pastor da outra igreja, não é. É cada um tem o sagrado dever inalienável de pensar por si, para não cair no mesmo buraco. Porque se a filosofia do outro está errada, se o pensar do outro está errado, está incoerente com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, com o que Deus quer para nós, você vai cair no mesmo buraco. Então, meus irmãos, é o que eu teria de dizer para vocês neste dia, neste momento. Vamos ter muito cuidado com o que seguimos, vamos ter muito cuidado com o que ouvimos, muito cuidado com o que compartilhamos, porque se tudo isso não for coisa que foi plantada por Deus, vai ser arrancado. E esse arrancar pode ser doloroso, pode ser muito doloroso. O que significa esse arrancar? Significa pagar ceitil por ceitil. Tudo que você fez, tudo que nós fizemos de errado nessa vida, por seguir uma falsa filosofia, por seguir uma falsa doutrina, por termos transferido para o outro o dever que é nosso de pensar, o dever que é nosso de passar pelo crivo da nossa razão, para saber se o que eu estou fazendo, se o que eu estou seguindo, se o que estamos fazendo ou seguindo, é o que Deus verdadeiramente quer para todos nós. Então, era o que eu tinha de falar para nós hoje. Eu acho que essa parte aí, cego guiando o cego, falado por Jesus, se aplica maravilhosamente bem na situação que vive o nosso país. Que Deus possa nos abençoar neste dia, que Deus possa salvar o Brasil, que o mal não prevaleça sobre as terras do Brasil. Muito obrigado, tenham um bom dia a todos vocês. Fiquem com Deus.